Fala galera, beleza? Aqui é Fernanda Rocha, eu sou fundadora do Nuconte, do Movimento Contabilidade Sem Chatice, ambos com o propósito de propagar a contabilidade consultiva por todo o Brasil. Bom, por falar em propagar, o que a gente está fazendo nesse exato momento são medidas de segurança e contingência para que a gente não propague esse vírus, que é o corona, que está aí afetando rigorosamente a economia mundial. E o objetivo desse vídeo, então, é a gente falar um pouco sobre quais são os impactos do coronavírus sobre a saúde das pequenas empresas e o seu papel de contador nisso tudo. Vamos lá, então? Bom, nesse vídeo eu vou falar de dois problemas que inevitavelmente vão acabar afetando as pequenas empresas. Um é a diminuição de vendas e o outro é o excesso de endividamento. E para me embasar em toda a explicação, eu vou usar o Nuconte para poder ajudar vocês a visualizar graficamente melhor esses resultados, para vocês entenderem como que esses dois aspectos, a diminuição de vendas e o excesso de endividamento, vão provocar nos resultados da empresa, beleza? Lembrando que, embora a recomendação é que você fique distante fisicamente das pessoas, não quer dizer que você não tenha que estar presente de outras maneiras. Então, olha, você como contador tem o papel de salvar as empresas e essa é uma oportunidade para você estar mais próximo do seu cliente, como você já nunca esteve antes. Então, não quer dizer que você vai tomar um café com ele, que você vai fazer uma reunião presencial, mas esse é o momento de estar ao lado do seu cliente, emocionalmente, nesse momento de tomada de decisão, diante de um caos, diante de uma crise, que é o que a gente está vivendo agora. Então, o que eu vou te mostrar é o que você pode fazer para ajudar o seu cliente a entender como que esses impactos vão causar nos resultados da empresa e o que você, como contador, pode orientar para direcionar esse cliente, ele não ficar totalmente perdido, beleza? Bom, então vamos falar sobre o primeiro problema. Inevitavelmente, o corona já está afetando aí a economia como um todo, mas acaba que as pequenas empresas são as mais afetadas. Então, a gente já tem, assim, em bares e restaurantes, isso já está sendo totalmente impactado, né? Então, empresas de serviços, empresas de comércio, onde as pessoas reclusas em casa vão acabar comprando menos. E a gente também vai acabar falando do contrário, né? Em casos de supermercado, onde a gente vai sofrer um boom de vendas no começo, mas depois as prateleiras vão ficar vazias, como que os supermercados também vão lidar com esse tipo de situação. E a indústria também, obviamente, é afetada em casos de recessão econômica e reclusão social. A diminuição de vendas, ou undertrading, são as baixas vendas frente à capacidade operacional da empresa em produzir essas vendas. Então, quer dizer que a empresa tem condição de vender mais, mas diante de uma situação econômica como essa, ela acaba diminuindo as suas vendas, que é o chamado overtrading. Eu vou mostrar aqui para vocês quais são os impactos da diminuição de vendas nos prazos de uma empresa que não estava passando por nenhum problema financeiro até então. Então, essa aqui é uma empresa modelo que a gente vai usar aqui para o exemplo de hoje. E a gente pode ver aqui que os prazos dessa empresa, eles estão sendo muito bem controlados. Isso provoca um ciclo financeiro na empresa que é negativo, ou seja, a própria empresa, a própria operação do negócio é capaz de se autofinanciar. Isso porque a gente tem um prazo médio de pagamento que é muito grande, e isso é muito bom, significa que essa empresa tem muitos prazos para poder pagar seus fornecedores. Ela tem um prazo médio de estocagem que não é muito pequeno, mas ela está dando conta ali de manter esse prazo muito bem, e um prazo médio de recebimento que é infinitamente menor do que esse prazo médio de pagamento. Isso provoca um ciclo financeiro negativo e o impacto disso no capital de giro dessa empresa é isso daqui, olha só. A gente tem uma necessidade de capital de giro na empresa. No mês de março, por exemplo, olha só, o quanto que essa necessidade ela é negativa. Isso significa que a empresa financia, ela se autofinancia, ela é autossustentável. Ao longo de todo esse ano, entre abril de 2018, né, e março de 2019, ela manteve uma situação financeira favorável, né, às vezes oscilando para uma necessidade negativa, para uma necessidade positiva, mas a gente sempre teve
o seu capital de giro tão maior ou então o suficiente para poder financiar a sua necessidade de capital de giro. A consequência disso, né, um capital de giro maior do que a necessidade de capital de giro provoca um saldo de tesouraria, ou seja, disponibilidade financeira de honrar com as obrigações dessa empresa. Toda vez que o capital de giro, ou seja, recursos que a empresa tem, são os recursos disponíveis numa empresa, e toda vez que esse capital de giro for maior que a necessidade de capital de giro, ou seja, as demandas que essa operação consome, que ela demanda, a gente vai ter um saldo de tesouraria positivo. Uma situação favorável que vai fazer com que a empresa tenha liquidez para honrar com todas as suas obrigações, tanto de curto quanto de longo prazo. Bom, agora o que acontece quando a gente diminui as vendas e isso impacta diretamente naqueles prazos médios da empresa? Deixa eu mostrar aqui então. Quando a gente diminui as vendas, é muito provável que a gente vai ter um aumento aqui no prazo médio de estocagem. Por quê? A empresa vendeu menos, logo esse giro de estoque da empresa diminuiu e o prazo médio de estocagem, ou seja, o tempo que esse estoque vai permanecer ali dentro da empresa, ele aumenta, ele expande. Logo, esse estoque, ele vai demandar mais recursos dessa empresa, aumentando a sua necessidade de capital de giro, aumentando o seu ciclo financeiro. Então, vamos ver uma situação real aqui nessa empresa, que no mês de março ela estava bem financeiramente, ela estava com folga financeira, uma necessidade negativa, ou seja, se autofinanciando. Agora, se de repente a gente diminui essa venda e aumenta o seu prazo de estocagem, qual que é a consequência que isso impacta na estrutura dessa empresa? Bom, então a gente tem aqui, deixa eu colocar aqui o próximo mês, o mês de abril, onde a gente aumentou esse prazo médio de estocagem, tá vendo? Ele estava 172 no mês de março, foi para 229 no mês de abril e vamos ver qual que é o impacto que isso gerou na empresa. Então, no mês de março, vejam bem, olha só. No mês de março a gente tinha uma necessidade negativa, a empresa se autofinanciando, com muita disponibilidade financeira e no mês seguinte ela teve uma redução nas vendas, isso provocou um aumento do seu estoque, que provocou um aumento da sua necessidade de capital de giro. Então veja que ela saiu de uma situação negativa, foi para uma necessidade positiva, mas ainda as coisas não estão tão ruins, porque o capital de giro, ou seja, os recursos que a empresa tem, ainda estão maiores do que as suas necessidades. Logo, o seu saldo de tesouraria ainda está positivo, mas veja o quanto que ele caiu, né? A queda foi muito brusca desse saldo de tesouraria. Isso significa que a empresa já está começando a enfrentar problemas de caixa, problemas de liquidez. Agora, o que acontece, né? Então, a gente foi de um mês para o outro e essa situação aconteceu. O que acontece se no próximo mês a gente mantém essa recessão econômica e essa diminuição de vendas na empresa? Bom, se a gente aumentar o estoque ou se, por exemplo, esse estoque não aumentar, mas em contrapartida, essa empresa começar a sofrer muitas inadimplências, o que vai acontecer com esse caso, né? Então, vamos supor que ela, poxa, conseguiu ali recuperar um pouco as suas vendas, diminuir um pouco esse estoque, porém, os seus clientes que estavam ali prontos para pagar, sofreram os impactos, os efeitos do coronavírus e essa empresa passou a ter altos níveis de inadimplência. Ou seja, a gente tem um estouro aí desse prazo médio de recebimento. Então, o que acontece se isso vira uma realidade na empresa? Bom, então olha só, a gente tinha um prazo médio de recebimento de 61, saltamos para 71, um prazo aí de 10 dias, né, que prejudicou, que aumentou ali na empresa. Mas o quanto que isso impacta na estrutura de capital de giro? É o que a gente vai ver aqui agora. Olha só o que 10 dias de atraso de pagamento provoca nessa empresa. A gente tinha uma situação de necessidade de capital de giro positiva no mês de abril, porém a gente tinha um capital maior do que a necessidade,
mas isso se reverteu completamente, se inverteu, provocando o chamado efeito tesoura, né? Que é quando a necessidade de capital de giro, ou seja, os recursos demandados pela operação dessa empresa, são maiores do que o capital de giro, provocando um saldo de tesouraria negativo. Isso significa que a empresa já está em processo, ela já está sentindo na pele os efeitos de um caixa que não é líquido o suficiente, que não tem a liquidez suficiente para honrar com as suas obrigações de curto prazo. Falando em termos práticos, essa empresa ela está com o caixa comprometido, sabendo que no mês que vem ela precisa pagar, por exemplo, empréstimos, precisa pagar os seus funcionários, precisa pagar impostos, e ela fez as contas e viu, cara, não vai fechar. Então, ela não tem dinheiro suficiente para poder honrar com essas obrigações. Logo, a empresa ela entra num período chamado de insolvência financeira. É justamente quando ela não tem condição de honrar com suas obrigações. Bom, uma empresa na situação que vocês viram não quer dizer que ela vai imediatamente fechar e que ela pode decretar falência. Não é bem isso. O que a gente mostrou é uma possível situação de insolvência financeira, onde, se as devidas correções no rumo dessa empresa não forem feitos, aí sim essa empresa, nos próximos meses, pode correr o risco, sim, de fechar as portas. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Então, a gente estava no mês de maio, a situação da empresa não estava legal, ela estava insolvente, né? No estado de insolvência. E a gente pode verificar aqui que no mês de junho, essa situação ela ainda piora mais um pouco. Então, olha só, dado esse cenário, aqui a gente é como se a gente tivesse que pegar essa empresa e internar ela na UTI, ou seja, o caso está muito crítico, né? Diante disso, se realmente não for tomada uma decisão, essa empresa pode realmente ir à falência. Bom, essa empresa é uma empresa real, é um caso real aqui no Nuconte e, felizmente, o contador viu essa situação a tempo e agiu para evitar que essa empresa fechasse as portas. Então, dado esse cenário que eu expliquei para vocês, onde houve uma diminuição de vendas, onde houve um aumento da inadimplência, o que fazer nessa empresa para que ela melhore os seus resultados? É claro que a primeira resposta seria aumentar as vendas, tá? Mas, dado o cenário, a gente não pode falar isso, né? Ah, não, aumenta suas vendas aí. Não, não é bem assim, né? Então, vamos considerar a possibilidade de que ele não tem como aumentar as vendas. Ele não tem como, por exemplo, vender esse estoque que está parado. Ele não tem como, às vezes, vender algum ativo dele, de alguma frota de veículo, alguma coisa, porque ninguém está querendo comprar nada. Então, ele não pode vender mais e ninguém pode comprar nada. A gente vai ter que resolver isso de uma outra forma. E uma outra forma da gente resolver essa situação da diminuição de vendas é adequar a capacidade da empresa para essa diminuição do volume de vendas. Ou seja, nesse caso, a gente vai tratar especificamente de reduções de custo, como, por exemplo, a diminuição da folha de pagamento. Dado o cenário de que nos próximos 2 meses a maioria das pessoas ou não vão trabalhar ou vão ficar em home office, como que essa empresa pode lidar com a diminuição de custo dessa folha? Colocar pessoal de férias coletivas? Pode ser que parte da produção, parte da equipe possa ser colocada de férias para diminuir esse custo. Outras medidas que o governo acaba adotando, né, nesse período emergencial é o postergamento ou a postergação, agora não sei qual é a palavra certa, dos impostos. Então, assim, se for para poder deixar de pagar alguém, né, nesse caso, então que você deixe aí os impostos sem pagar. Mas olha só, gente, é um super parêntese que a gente faz, porque normalmente em tempos de contingência é muito comum que o Estado, seja agora ou seja mais para o final desse período de turbulência, ele lance um refis, ele lance um refinanciamento dessa dívida com o Estado para que você consiga honrar com as suas obrigações fiscais. E qual que é o objetivo dessas medidas, né? É que a gente consiga diminuir a nossa necessidade de capital de giro, ou seja, a gente consiga melhorar esse equilíbrio dos ativos e dos passivos operacionais da empresa de forma tal que a gente tenha uma diminuição dessa necessidade.
Aumentar o capital de giro, por exemplo, a gente conseguiria aumentando as vendas, aumentando a lucratividade dessa empresa, mas a gente não está falando sobre aumento de capital de giro. A gente está falando sobre a redução operacional da empresa para se readaptar a esse volume de vendas. Então, como que a gente vai ver agora o comportamento dessa empresa uma vez que ela adotou medidas de diminuição da sua necessidade, ou seja, botou gente para ficar de férias, fez uso, né, de adiamento de impostos, fez renegociação de prazos com fornecedores. Olha, eu sei que eu tinha que pagar dia tal, mas me dá mais 20 dias de prazo, me dá mais 10 dias de prazo. Então, assim, é negociar o máximo que puder, né? Então, olha só, a gente no mês de julho já começou a ter uma melhora nessa necessidade de capital de giro, que antes estava muito alta, estava absurda, e agora a gente tem uma tendência de queda. E isso acontece, né, nos próximos meses. Eu não vou mostrar aqui todos os meses, mas o objetivo é mostrar para vocês que com medidas, né, de diminuição da necessidade de capital de giro da empresa, a gente vai aos poucos melhorando a situação de saldo de tesouraria e essa empresa vai saindo do risco de liquidez. Essa empresa ainda está em risco de liquidez? Tá, mas uma vez que a gente vai adotando essas medidas que são contingenciais e na medida em que a gente vai retomando a economia, a gente assegura que a empresa consiga sobreviver, mesmo ela não estando 100% saudável financeiramente. Então, a gente vai reduzir a capacidade da empresa para como se ela fosse, assim, entrar num casulo, sabe? E quando a situação econômica da empresa melhorar, ela vai poder florescer, brotar e virar uma linda borboleta que se tornou resiliente e forte após esse momento de recessão econômica. Bom, e eu quero lembrar vocês que toda tempestade acaba. Toda vez que a gente tem uma recessão econômica, depois a gente também passa por um momento de expansão econômica, né? E tudo que tá ruim, quer dizer que tá ruim para poder ficar melhor. E é o que aconteceu com essa empresa aqui, ó. Vocês, né, podem ver que até o momento que eu mostrei, ela estava com saldo de tesouraria negativo, a situação indo complicada. Aqui ela chegou a diminuir mais uma vez seu saldo. Então, assim, o momento agora não é de desespero, é entender que dias melhores virão. É o que aconteceu. Então, a empresa ficou muito ruim, né, durante alguns meses para poder depois retomar a sua eficiência, para retomar a sua saúde financeira. E é isso que eu queria mostrar aqui para vocês nesse vídeo também, que apesar das dificuldades que a gente vai enfrentar nos próximos meses, tudo passa. Então fique tranquilo e esteja ao lado do seu cliente nesse momento tão importante, tão único. Mostra para ele que as coisas podem sim piorar, mas vão melhorar, para poder ficar cada vez, para essa empresa ter cada vez mais resiliência para tratar, para poder passar por momentos de crise, ok? Bom, o outro momento, o outro impacto que o coronavírus pode causar nas pequenas empresas é o excesso de endividamento, mas isso eu vou falar no próximo vídeo. Então, não percam a continuação dessa série, né, que eu tô falando sobre como cuidar da saúde das empresas em tempos de coronavírus, beleza? Espero que você tenha, então, gostado dessas explicações, que você estude nesse momento, né, para você estar apto a ajudar a empresa a passar por essa situação, porque isso vai acontecer, mas que ela esteja resiliente o suficiente para poder, depois disso, passar por vários períodos também de perpetuidade de saúde financeira. Beleza, galera? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like, compartilhem esse material com um contador também, beleza? Um abraço para vocês, tamo junto, valeu, até o próximo vídeo, tchau, tchau.